Hoje nós vamos falar do Simples Nacional na reforma tributária e os impactos que esses empresários vão sentir. Nós vamos falar de uma sopa de letrinhas. Nós teremos aqui DAS, IVA dual, CBS, IBS. Então, se esse tema lhe interessa, fique conosco que você vai se inteirar sobre os impactos da reforma tributária. É bem verdade que o Simples Nacional ele está fora da primeira etapa de implantação da reforma tributária. Mas entre estar fora da primeira etapa, existe um oceano de distinção em não sofrer impactos com a reforma tributária. Porque ao final, portanto, depois das empresas do lucro presumido e das empresas do lucro real, o Simples Nacional também será impactado. E talvez, por ser o maior volume de empresas que existe em nosso país, esse seja o regime que precisa de maior atenção. A estratégia, a infraestrutura do empresário do Simples Nacional, ela geralmente não é tão sofisticada assim. Afinal de contas, nós estamos falando do regime de ingresso, do regime de entrada das atividades empresárias. Quando o empresário começa a ter um faturamento mais significativo, portanto, pular as etapas e as faixas de tributação do Simples Nacional, o Simples, inclusive, deixa de ser um regime vantajoso. E o lucro presumido e o lucro real passa, então, a ser um regime em substituição. Mas, nesse momento, a gente vai se concentrar em entender como é que a reforma tributária vai impactar a vida do empresário que está sendo tributado pelo Simples Nacional. Mas, doutor Ricardo, e agora como é que vai ficar o Simples Nacional? Vai mudar? Eu que pagava a minha DAS simplificada, um boleto só que reunia todos os tributos do mês, isso vai deixar de existir? Não, não vai. A DAS simplificada vai ainda continuar existindo. O que acontece é que se criou um regime híbrido, então um regime misto de tributação para as empresas do Simples Nacional. Assim como já acontece no lucro presumido e no lucro real, os tributos pagos nas cadeias anteriores das empresas do lucro presumido e lucro real são aproveitados pelas cadeias posteriores. Veja que loucura, né? Se era para ser simplificado, eu até costumo sempre dizer que o simples, de simples só tem um nome, tá? Mas vamos entender o que é que vai acontecer. O regime híbrido, ele trouxe a possibilidade das empresas do Simples Nacional optarem por recolher na forma que gere créditos a quem compre dessas empresas. Ou seja, você poderá recolher os tributos pela DAS do regime simplificado, como você faz hoje. Mas isso não gera nenhum crédito para aquela pessoa jurídica que compra de você. Se você vende só para pessoa física, não vai ter problema nenhum. Mas se você vende para pessoa jurídica, talvez você vai encontrar um problema novo a partir das etapas de implantação da reforma tributária. Essa empresa do Simples Nacional, se por acaso optar pelo regime híbrido, portanto, sair da DAS simplificada, ela vai passar a recolher o IBS e a CBS, ou seja, dentro do campo de incidência do IVA dual. Havendo o recolhimento de tributos sob essa metodologia, essa empresa do Simples Nacional vai passar a gerar créditos para quem vem adquirir produtos dela. E assim, não é difícil entender que nós teremos então dois cenários. Empresas do Simples Nacional que geram créditos serão as mais procuradas para vender os seus produtos e serviços por outras pessoas jurídicas. E empresas do Simples Nacional que não geram créditos, que serão talvez as mais procuradas para aquisição de produtos de pessoa física. E aí você terá uma menor tributação. A briga aqui é o preço de venda. Se você quer gerar crédito, quem vai comprar de você está pensando em aproveitar os seus créditos e diminuir o preço da venda do produto dele. Mas você, empresa do Simples Nacional, terá uma tributação maior do que quando você recolhe pela DAS simplificada. Ou seja, se você vende para alguém que não está preocupado em aproveitar os seus créditos, pessoas físicas e a encerramento de fase, certamente a melhor metodologia da sua empresa no Simples Nacional é continuar recolhendo tributos pela DAS simplificada. Mas se o seu público é empresários, mais um passo de planejamento tributário você vai precisar se preocupar. Doutor Ricardo, qual é a consequência entre escolher o regime simplificado ou o regime híbrido do Simples Nacional? Ficou fácil essa pergunta. Agora você vai precisar se concentrar em quem era o seu público de destino. Se você precisa gerar créditos ao público de destino, certamente o regime híbrido será o melhor para você.
você vai fazer mais vendas. Talvez o seu volume de operação vai ter que ser maior do que o regime simplificado. Mas você terá, com certeza, muito mais empresas que procuram pelos seus produtos e serviços e querem aproveitar os créditos tributários pagos nas cadeias anteriores. Mas se você é uma empresa do Simples Nacional, que, por exemplo, vende no iFood, então você vende muito para o consumidor final, a pessoa física, então essa não está preocupada em gerar créditos. Ela não vai comercializar aqueles produtos que ela adquiriu de você. Certamente, a menor tributação que você vai ter na sua empresa do Simples Nacional vendendo para pessoas físicas é pela DAS simplificada. E aí, você vai precisar, talvez, até segregar a sua operação. Operação destinada a pessoas físicas, DAS simplificada. Operação destinada a pessoas jurídicas, Simples Nacional, tributado pelo regime híbrido de tributação. Mas vamos entender um exemplo, para vocês conseguirem mensurar. Eu sei que empresário é sempre muito matemático. Então vamos no exemplo prático de reais, para vocês conseguirem entender como isso vai se comportar. Imagine que você vende quadros. Esses quadros bonitos aqui, você está vendendo esses quadros aqui. Esses quadros, eles custam R$500 cada um. Você é a empresa do Simples Nacional e está vendendo para uma empresa que vai negociar os seus quadros. Se você vende esses quadros a R$500 para uma empresa que vai negociar os seus quadros, isso implica dizer que você já pagou parte da cadeia de tributação incidente sobre o quadro. Nós estamos presumindo que a base de cálculo será aplicada a uma alíquota de 25% a 27%. Para o nosso exemplo ficar prático e didático, imagine que a base de cálculo seria os R$500 do quadro. Ou seja, se você já pagou aproximadamente 30% de tributação sobre esse quadro que você vendeu a 500, isso implica dizer que você já pagou quase R$150 de tributação. Quem recebe esse quadro de você e vai negociá-lo, ele precisa agora complementar a cadeia do ICMS, do PIS, do COFINS, de contribuição social, do imposto em renda da pessoa jurídica. Nessa operação de calcular os tributos do revendedor, que vai agora destinar ao cliente final, ele aproveitaria R$150 dos tributos que você, empresa do Simples Nacional, que tributa pelo regime híbrido, transferiu para ele. Então ele adquiriu o seu quadro a R$500, mas ele aproveita 150 de créditos de tributos que você já pagou. Essa empresa que adquiriu seus quadros e tem o aproveitamento de crédito, certamente terá um preço mais sugestivo ao consumidor final. Agora, imagine o exemplo contrário. Você ainda é a mesma empresa do Simples Nacional, você ainda vende os mesmos quadros e o valor ainda é R$500. E você pagou aproximadamente R$150 de tributos na operação de venda desses quadros. Você não transfere créditos tributários àquela pessoa que adquiriu os produtos de você. Ou seja, você tributa a sua incidência na forma da DAS simplificada. Aquele que adquiriu os produtos de você a R$500, ele agora vai ter que complementar os R$150 de tributos que você já pagou e ele não aproveitará esse crédito. E adicionar a isso os tributos que ele ainda vai pagar. Ou seja, o valor de venda, no nosso exemplo fictício, não poderia jamais ser abaixo dos R$650, que seriam o custo da aquisição, mais a complementação dos créditos tributários não aproveitados, que no nosso exemplo foi R$150. Esse produto chegou para aquela pessoa, aquela empresa que comprou esses quadros de você, a R$650, entre custo de aquisição e tributação incidente, se você não transfere crédito tributário. No nosso outro exemplo, a empresa que adquiria produtos do Simples Nacional de quem transfere os créditos tributários, apesar dela adquirir R$500, ela tem um saldo de 150, ou seja, o custo de aquisição com tributos foi aproximadamente R$350. Então perceba que o preço de venda ao cliente final vai variar. E essa é uma das grandes lições de casa que o empresário do Simples Nacional vai precisar fazer. Qual é? Doutor Ricardo, qual é o meu preço de venda? Eu agora não sei mais calcular o meu preço de venda. Como é que eu vou compor o meu custo de aquisição, o meu markup, a minha margem líquida? Qual é a minha lucratividade nessa operação? Você agora vai precisar analisar quem são os seus fornecedores. Veja que o Simples, mais uma vez, está se demonstrando nada simplificado e muito menos fácil de gerir.
além de entender da sua tributação, você vai precisar questionar o seu fornecedor como é que ele gera a tributação dele para entender se aquilo vai lhe gerar algum aproveitamento de crédito ou não, porque isso vai fazer parte do seu preço final. E talvez o seu concorrente, atento a isso, já tenha até demitido fornecedores do Simples Nacional que não gerem créditos. Ou, se ele não está interessado, ele vai demitir os fornecedores do Simples Nacional que geram créditos, porque eles vão passar o produto um pouco mais caro. Perceba, quem compra e quem vende agora vão ter que se comunicar para saber qual tipo de operação que vai incidir a menor carga tributária, tudo isso em busca do preço de venda cada vez mais atrativo ao consumidor final. E assim nós concluímos que o impacto real da reforma tributária nas empresas do Simples Nacional será sempre a identificação da operação. Ou seja, se você, empresário do Simples Nacional, não se atentar a isso, talvez você esteja fazendo a venda pelo valor mais caro sem nenhuma necessidade. Porque não precisaria tributar pelo regime híbrido, quando o seu destinatário da venda é consumidor final. A menor tributação será o regime único e simplificado. Mas você, empresário do Simples Nacional, você deseja manter a sua competitividade, você, na operação B2B, empresa a empresa, você vai precisar entender se o seu adquirente, aquela pessoa que compra a mercadoria de você, quer aproveitar créditos ou não. Querendo, tributação pelo regime híbrido. Vai ficar um pouquinho mais salgado, mas você vai ter um universo muito maior de adquirentes. Muito mais empresas vão querer adquirir de você, que transfere créditos, e assim você vai manter a sua competitividade no mercado. E assim, nós ficamos por aqui, mas antes eu peço que vocês comentem, deixem suas dúvidas, que podem gerar os próximos conteúdos a serem gravados por nós. Compartilhe esse conteúdo com aquele seu colega empresário do Simples Nacional, porque ele também precisa entender como se comportar agora com a reforma tributária. E não se esqueça de nos seguir para estar recebendo sempre esses conteúdos em primeira mão. E como eu sempre digo, porque é melhor que eu te conte do que o fiscal.